Já sentiu que o frasco de azeitonas está cada vez mais difícil de abrir? Ou que levantar-se daquela cadeira mais baixa já não é tão simples como antigamente? Não é imaginação sua. É uma realidade silenciosa que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. Uma perda gradual de força, de vitalidade, que nos rouba um pouco da nossa independência. Preocupa-nos a ideia de não conseguirmos carregar os sacos das compras, de não termos força para brincar com os netos no chão, ou até de um dia precisarmos de ajuda para as tarefas mais simples. Esta perda de músculo, chamada sarcopenia, parece uma sentença inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se existisse uma forma de não só parar, mas até reverter esta perda de força, usando hábitos simples que pode começar hoje mesmo, na sua própria casa? Neste vídeo, vamos desvendar alguns segredos para reconstruir a sua força, e vou revelar-lhe qual o tipo de pão que deve evitar a todo o custo ao jantar, se quer proteger os seus músculos. Fique comigo até o final, porque a última dica é talvez a mais simples e a que mais o vai surpreender. Vamos começar por algo que fazemos todos os dias: comer. Mas não se trata apenas do que comemos, mas de como e quando o fazemos. A primeira chave para reconstruir a sua força está na forma como distribui a proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de comer pouco durante a manhã e ao almoço, e depois fazer um jantar farto, talvez com um bom bife ou um pedaço de peixe, pensando que estamos a compensar. A verdade é que o nosso corpo é como um pequeno operário a construir uma parede. Ele não consegue usar um caminhão inteiro de tijolos de uma só vez. Precisa de um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia para trabalhar de forma eficiente. O mesmo acontece com os nossos músculos e a proteína. O seu corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez para reparar e construir músculo. O excesso, infelizmente, não fica guardado para mais tarde, ou é transformado em gordura ou é eliminado. Então, o que podemos fazer? A solução é simples: dividir a sua dose de proteína por todas as refeições. Pense em começar o dia não com um simples pão com manteiga, mas talvez com 2 ovos mexidos ou um iogurte grego rico em proteína. Ao almoço, um filete de peixe grelhado, como uma dourada ou um robalo, ou uma porção de peito de frango. E ao jantar, em vez de uma dose enorme, uma porção mais modesta, como uma lata de atum numa salada ou um pouco de queijo fresco com nozes. Imagine que o seu objetivo diário é de 60 gramas de proteína. Em vez de comer 50 gramas ao jantar, tente comer 20 gramas ao pequeno almoço, 20 ao almoço e 20 ao jantar. Esta distribuição constante alimenta os seus músculos ao longo de todo o dia, dando-lhes as ferramentas de que precisam para se manterem fortes. É uma mudança pequena no hábito, mas com um impacto gigante na sua força e energia. Agora, alimentar os músculos é uma parte da equação. A outra é usá-los. E aqui, sei o que muitos podem estar a pensar: ginásio, pesos, suor. Esqueça essa imagem. Não precisa de se tornar um atleta. O segundo hábito é incorporar pequenos momentos de resistência na sua rotina diária, usando o que tem em casa. O nosso corpo tem um princípio muito simples: use-o ou perca-o. Se não desafiarmos os nossos músculos, eles pensam que já não são necessários e começam a diminuir. Mas o desafio não precisa de ser extremo. Um dos exercícios mais poderosos que pode fazer chama-se o agachamento na cadeira. É exatamente o que parece. Coloque-se à frente de uma cadeira firme, com os pés à largura dos ombros. Agora, lentamente, como se estivesse a sentar-se em câmara lenta, baixe o corpo até tocar ligeiramente na cadeira. E depois, usando a força das pernas e dos glúteos, levante-se novamente. Não se deixe cair na cadeira. Controle o movimento. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto enquanto espera que a água para o chá ferva, ou durante os anúncios da sua novela. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Agora dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede.
mantendo as costas direitas. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, sem qualquer pressão sobre os pulsos ou o chão. Comece com algumas repetições e vá aumentando conforme se sente mais forte. O segredo não é a intensidade, mas a consistência. Fazer estes pequenos exercícios todos os dias envia um sinal claro ao seu corpo. Preciso destes músculos, por favor, mantenha-os fortes. É como regar uma planta. Não se rega uma vez por mês com um balde de água. Rega-se um pouco todos os dias. Com os seus músculos é igual. Agora que já falamos sobre como alimentar e estimular os nossos músculos de forma consistente, vamos aprofundar um pouco mais a questão da alimentação. Existe um componente específico na proteína que é como o interruptor que liga a máquina de construção muscular. Chama-se leucina. Pense na leucina como a chave na ignição de um carro. Pode ter o depósito cheio de gasolina, que é a proteína, mas sem rodar a chave, o motor não arranca. A leucina é essa chave. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se um pouco mais resistente a este sinal. Por isso precisamos de garantir que cada refeição rica em proteína contenha uma boa dose de leucina para dar o arranque. Onde encontramos esta chave mágica? Felizmente está em alimentos muito comuns e deliciosos. Ovos, laticínios como o queijo fresco, o requeijão ou o iogurte, peito de frango e de peru, e peixes como o atum e o salmão são fontes excelentes. Para quem prefere opções vegetais, as lentilhas e o grão de bico também são boas fontes. Não precisa de se obcecar com nomes e quantidades, basta ter a consciência de incluir estes alimentos nas suas refeições principais. Um pequeno almoço com ovos, um almoço com frango ou peixe e um lanche com queijo fresco já garantem que está a rodar a chave da ignição muscular várias vezes ao dia. É um pequeno detalhe que otimiza todo o esforço que está a fazer. E por falar em otimização, há um hábito que é tão básico que muitas vezes o esquecemos, mas que é absolutamente crucial para a função muscular: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o seu desempenho cai a pique. Sentimos-nos mais cansados, a força diminui e a recuperação após qualquer esforço é mais lenta. É como tentar conduzir um carro com pouco óleo no motor. Tudo funciona com mais dificuldade e com risco de avariar. Beber água suficiente ao longo do dia é fundamental. Não espere ter sede. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a entrar em desidratação. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Crie o hábito de beber um copo de água logo ao acordar, outro antes de cada refeição e um antes de se deitar. Se achar a água sem graça, adicione uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã. Chás sem açúcar também contam. Manter-se hidratado ajuda no transporte de nutrientes para os músculos e na eliminação de toxinas, mantendo-os a funcionar na sua melhor forma. É talvez a coisa mais simples e barata que pode fazer pela sua força. E isto leva-nos a um ponto igualmente vital, mas que acontece quando não estamos a fazer nada: o sono. Podemos fazer tudo certo durante o dia, comer a proteína certa, fazer os nossos exercícios, beber água, mas se não dormirmos bem, estamos a deitar por terra grande parte do nosso trabalho. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é essencial para a reparação e construção dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É literalmente durante a noite que os músculos que estimulamos durante o dia se reconstroem, mais fortes do que antes. Um sono de má qualidade ou insuficiente interrompe este processo vital. Se tem dificuldades em dormir, tente criar uma rotina relaxante antes de se deitar. Desligue a televisão e o telemóvel pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um chá de camomila. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Um bom sono não é um luxo, é uma necessidade biológica, especialmente quando o nosso objetivo é reverter a perda de força e vitalidade. É a oficina de reparação do nosso corpo.
Agora vamos ao ponto que prometi no início, aquele que pode estar a sabotar os seus esforços sem que se aperceba, especialmente à noite. Falemos sobre o pão ao jantar. Para muitos de nós, em Portugal, uma refeição não está completa sem um pedaço de pão a acompanhar. É um conforto, um hábito de uma vida inteira. Mas o tipo de pão que escolhe e o facto de o comer à noite pode ser um dos maiores inimigos dos seus músculos. Estou a falar especificamente do pão branco, refinado. Aquele pão de farinha de trigo, fofo e claro. O problema deste pão é que ele é digerido muito rapidamente pelo nosso corpo, transformando-se em açúcar no sangue quase de imediato. Isto provoca um grande pico de insulina. A insulina é a hormona que transporta o açúcar para dentro das células. Mas quando os níveis estão muito altos, especialmente à noite, quando o nosso corpo se prepara para descansar e reparar, podem acontecer duas coisas negativas. Primeiro, níveis elevados de insulina podem interferir com a libertação da hormona do crescimento durante o sono, aquela de que falamos e que é tão crucial para a reparação muscular. Basicamente, estamos a desligar a nossa oficina de reparação exatamente quando mais precisamos dela. Segundo, picos constantes de açúcar e insulina promovem um estado de inflamação crônica de baixo grau no corpo, e a inflamação é uma inimiga direta da saúde muscular, acelerando a sua degradação. Então, comer pão branco ao jantar é como contratar uma equipa de demolição para trabalhar no seu corpo durante a noite, em vez da equipa de construção. O que fazer? A solução não é eliminar o pão da sua vida, mas ser mais inteligente nas suas escolhas. Se gosta de pão ao jantar, opte por uma pequena fatia de pão integral, de centeio ou de sementes. Estes têm mais fibra, são digeridos mais lentamente e não causam um pico de açúcar tão abrupto. Uma solução ainda melhor seria mover o consumo de pão para o início do dia, ao pequeno almoço ou ao almoço, quando o seu corpo está mais ativo e pode usar essa energia de forma mais eficaz. Ao jantar, concentre-se numa refeição rica em proteína e vegetais, como uma sopa de legumes com um ovo cozido, ou um peixe grelhado com brócolos. Esta simples troca pode fazer uma diferença notável na forma como se sente pela manhã e na sua força a longo prazo. Relembrando o que conversamos, o caminho para recuperar a força não exige mudanças drásticas. Trata-se de pequenas afinações inteligentes na nossa rotina. Lembre-se de distribuir a sua proteína ao longo do dia, como se estivesse a alimentar os seus músculos gota a gota. Lembre-se de desafiar o seu corpo com movimentos simples, como levantar-se da cadeira ou empurrar a parede, para lhe dizer que precisa dessa força. Não se esqueça de beber água, o lubrificante essencial para o seu motor muscular, e de dar prioridade a uma boa noite de sono, o tempo sagrado de reparação. E claro, seja crítico com aquele pão branco na mesa de jantar. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, criam resultados enormes. Não se trata de voltar a ter a força que tinha aos 20 anos, mas de ter a força para viver a vida que quer viver agora, com independência, confiança e alegria. Comece com um destes hábitos. Apenas um. Quando se tornar parte da sua rotina, adicione outro. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. Quero muito saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Gosto muito de ler as vossas experiências. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com dicas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se, nunca é tarde para ficar mais forte. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.